Olá, leitores e leitoras, eu sou Rafael, bem-vindo a mais um vídeo aí sobre segredos da escrita. E no vídeo passado eu falei sobre monstros, né? Um pouquinho sobre criação de monstros, características, foi mais sobre características. Então hoje eu vou falar sobre como criar de fato monstros. Bom, então eu vou falar como é que eu criei alguns dos monstros lá da Trilha do Diabo, Elgots da Trilha do Diabo. Bom, então vamos começar do mais icônico, né, que é o que eu mais cito aqui de vez em quando no canal, né, que é a Kudababa. Esse nome aí que vem da junção de alguns deuses aí das nossas tribos nativas aqui, né, do Brasil, nossos índios aqui do Brasil. Bom, como que a Kudababa foi criada? Né? Bom, eu queria, né, criar uma história que fosse voltada a ser uma crítica contra as drogas, né? Então eu criei um ser que tivesse alguma base nisso, mas o problema era como é que eu ia criar um monstro, né? Porque eu estava lendo a história de Lovecraft. Como é que eu ia criar um monstro que o único jeito de você ver era se usasse drogas, para ser uma crítica contra as drogas, né? Bom, eu li esse livro aqui, ó. A Última Pedra, do pastor Formigoni. Esse livro, ele é do pastor, ele fala como que ele entrou para o mundo das drogas, né? Quais são os efeitos das drogas que ele viu, que ele sentiu e como que ele saiu. Bom, é um livro pequenininho, tem poucas páginas. E aqui, ó, ele e a esposa, né? Bom, e aí é o seguinte, ele conta nesse livro que, se eu não me engano, uma das coisas que levou ele a usar droga foi a curiosidade de saber quais eram os efeitos, né, enquanto jovem. E aí ele foi se envolvendo aos poucos, em festas, preparando droga para o pessoal, né, tá tudo no livro. E aí ele se viu viciado. E ele tinha alucinações, né, ele sonhava não, né, tinha alucinações que viaturas passavam do lado dele, coisa assim, que ele via o giroflex das viaturas vermelho passando, mas não tinha viatura nenhuma. E aí ele resolveu, né, após um tempo, sair do mundo das drogas. E eu diria que, pelo que ele escreve no livro, ele foi muito sortudo mesmo, porque foi força de vontade dele, mas essa força de vontade não é tão comum quando você estuda um pouquinho, ouve relatos de gente que está no mundo das drogas, está tentando sair. Então, baseado nisso aqui, nesse livro do pastor, né, que ele fala sobre alucinações, eu decidi que eu ia criar um monstro, então, que ele só poderia ser visto se a pessoa usasse drogas. Era essa a premissa. Então, se ele só poderia ser visto se a pessoa usasse drogas, então ele teria que ser um ser invisível a princípio. Então eu decidi que ele seria um ser espiritual. E foi daí que nasceu a Kudababa, essa ideia da Kudababa em si. E eu fui aumentando a história dela, porque é isso que você faz, você tem uma ideia inicial e você vai aumentando. Então, no caso, lá no livro lá da Trilha do Diabo, eu cito que ela é filha da Rainha das Trevas e que ela nasceu como um dos seres ancestrais, né? Que, fazendo uma paráfrase com Lovecraft, seria a mesma classe dos grandes antigos. Os grandes antigos do Lovecraft, eles não morrem, eles caem em sono profundo enquanto o seu corpo vai se recuperando. O que acontece é que no livro, quando Kudababa nasce, ela é imediatamente morta. Só que ela não é morta de uma maneira como a gente conhece, ela é morta de uma forma que ela não consegue voltar. Assim, o corpo dela não está se regenerando como deveria, que é uma das características dos grandes antigos. Então, por conta disso, ela fica, vamos dizer assim, presa no mundo dos espíritos, por assim dizer. Então, ela virou um ser espiritual. O que acontece? Nisso aí, eu vou aumentando a história dela. Então, ela era um ser vivo, dos grandes antigos, filha de um outro ser muito poderoso, chamado Rainha das Trevas. Que eu não falo quem é essa Rainha das Trevas, porque vai ser fruto de futuras obras. Mas ela é filha dessa criatura. Ela nasce poderosíssima, mas é morta. E por ela ser morta, ela virou um espírito. De alguma forma ela vem parar na Terra,
né? Mas isso foi aos poucos, ela foi andando ao longo do espaço e aprendendo várias coisas, né? Na forma de espírito, obviamente, e ela vai adquirindo muitos conhecimentos. Então, quando ela finalmente chega aqui na Terra, no caso, a Trilha do Diabo se passa lá nos Estados Unidos. Então, os índios americanos, né, que os índios eles também têm costume de usar drogas, tá, gente? Só não é as drogas que a gente faz na cidade, né, bem dizer assim, né? Mas drogas sempre teve aí no nosso mundo, por assim dizer. Então, o que acontece? Eles começaram a usar drogas e viram o Cuddababa na forma de espírito. E ela começa a ensinar esses índios certas coisas, esses nativos americanos certas coisas, e ela vai sendo reverenciada como uma deusa. O que vai acontecendo com a Cuddababa? Ela vai esperando o tempo passar, vai ensinando coisas para os índios, enquanto ela encontra uma maneira de reaviver o corpo dela. E é exatamente isso que ela faz na Trilha do Diabo. É essa a história do fundo da Trilha do Diabo, que está lá no 9º capítulo, né? Ela não vai estar tão exatamente explicada como eu estou explicando agora, mas basicamente foi isso que aconteceu. Então, o que acontece? A hora que ela finalmente consegue refazer o corpo dela ela foi refeito. Ela fez um corpo. Isso é explicado no primeiro capítulo do livro, quando o personagem principal, Dave, encontra o Sekhmet, ou Sekhmet, que é o livro que ele funciona como se fosse uma bíblia vinda do espaço, que tem bíblia vem de biblioteca, então tem vários livros lá dentro. E ele encontra uma parte que fala sobre ciência, que existem formas de você abrir buracos de minhocas, né, para você entrar mais facilmente em outros lugares do universo, e existe até como trocar seres que têm a mesma massa parecida, por assim dizer. Que isso que eu estou referenciando para vocês vem lá dos alquimistas, né? Os alquimistas que tinham essa coisa de procurar certas, vamos dizer assim, uma certa magia dentro da ciência. E é exatamente isso que acontece. Então a Cuddababa, ela tem esse conhecimento, ela tem vários desses conhecimentos, e ela tem uma fórmula secreta que ela usa para poder fazer o corpo dela, porque agora essa fórmula ninguém sabe porque ela adquiriu através desse conhecimento que ele é extraterrestre. Então é exatamente isso que ela faz. Então ela usa de ciência, né, de alquimia, por assim dizer, e ela refaz o corpo dela. Como é que ela faz isso? Nós aqui no nosso mundo, nós somos baseados em carbono, no elemento carbono. E lá na Trilha do Diabo eles encontram gás, né? Dentro da Trilha do Diabo, esse gás aí, se tiver gás em algum lugar, ele pode ser um indício que haja petróleo, e petróleo é carbono. Então ela usa esse petróleo, usa mais os conhecimentos dela e ela refaz um corpo para ela, usando os índios que a veneravam. Então esse foi o construto da história da Cuddababa. E ela não fica assim, não há muitas explicações sobre ela no livro, né? Mas quando ela, vamos dizer, acorda, ela faz esse último corpo, né? O último corpo é o dela que ela faz, porque ela também consegue transformar seres humanos, que são o que o David chamou de bargas e bargalhos. Então, ela basicamente é o seguinte, a fórmula é, você pega um caldeirão, deixa uma ou mais pessoas lá dentro, coloca o petróleo, no caso ela usou insetos, né? Colocou insetos, que é uma forma de vida muito, muito resistente na natureza. Os escorpiões, por exemplo, como eu falo no livro, isso é verdade, eles conseguem sobreviver 1 ano se eles comerem apenas uma vez. Então, esses insetos são muito resistentes. Então, ela junta tudo isso, mais a fórmula secreta dela, e ela acaba gerando um bargalhos, que vão ser os servos dela dentro do mundo físico. E aí, quando ela já fez vários deles, aí ela vai criar o próprio corpo dela, e ela vai ressuscitar. O corpo dela, que por alguma razão ela teve uma morte especial, ele ressuscita. Aí dessa vez ela tem um corpo. Isso também é uma referência às teorias do anticristo, né, que a gente vê no cinema, que o anticristo precisa de um corpo humano, né, que suporte todo o poder para destruir a humanidade. A Cuddababa é exatamente isso. Ela está ali para destruir tudo. Ela também se refere a um dos pecados capitais, que é a inveja. Ela tem inveja dos seres vivos. Então ela quer destruir tudo, ela tem inveja do que é vivo e quer que todo mundo morra. Então ela faz esse corpo. E quando ela faz esse corpo, e por ela ter essa pegada espiritual junto com ela, porque ela ficou basicamente o tempo todo morta, né, até ela voltar, teoricamente. Então, quando o Dave e o Steve estão correndo dela, eles sentem que a alma deles está sendo sugada. Eles sentem que há uma coisa pior que a morte vindo daquela criatura.
Então é isso, ela tem poder espiritual e ela pode sugar as almas. No livro fica referenciado que se essa alma for sugada, ela vai parar em outro lugar que seria chamado de dimensão negra. Mas também não explica o que é, porque é um tema para um outro livro. Mas essas foram as características dela, essa foi o jeito como eu criei ela. Tem os bargalhos também no livro, mas eu quis trazer para vocês, né, como que foi o processo de criação dela, que foi um pouco mais longo. Já os bargas, né, eles são uma coisa que seria um cruzamento de insetos com seres humanos, então eles acaba sendo inicialmente referenciado quase como se fosse um centauro, a parte de cima meio humana, a parte de baixo meio inseto, só que a parte de cima, claro que não vai ser humana, bonitinha, igual a gente tem, né? Vai ser uma coisa mais voltando para casca de insetos, para presas de insetos, então não vai ser bonitinha. Até que chega a um estágio final, que o David descobre que é como se fosse uma doença, que tem estágios, e no estágio final eles viram algo que seria mais um insetoide propriamente dito. Então é isso, é assim que vai se referenciando, você vai criando monstros. É assim que eu criei a mitologia da Kudababa. Isso aí foi uma coisa que eu pensei, olha só. Uma ideia que saiu de um livro que não tem nada a ver com mitos, que não tem nada a ver com algo que seja assustador, né? Virou isso. E esse livro aqui, ele só trouxe o que a crítica em si que eu queria fazer, tal como o pastor ele fez, né? Que as drogas são coisas perigosas. No livro, o Dave, né, se eu não me engano, está no capítulo 5, o livro tem 9 capítulos. No capítulo 5, o Dave, ele aspira o pó amarelo. O pó amarelo também é muito importante no livro, né? Mas esse pó amarelo, que ele seria o que os índios usavam como drogas. E a hora que ele cheira esse pó amarelo, ele começa a ter alucinações. Ou pelo menos ele acha que é isso. E ele vê a Kudababa nesse momento. Ele vê a Kudababa na forma espiritual dela, antes que o corpo despertasse. O corpo desperta no capítulo 9. Então, nesse momento, ele vê a Kudababa, que era a ideia original, né? Alguém usando drogas para poder ver um monstro que iria afligi-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, a única coisa que o Dave não sabia é que ele realmente estava vendo ela. Porque no livro ele se vê cercado, né, pelas criaturas que depois a gente vai descobrir que são... Ele vê como se fossem nativos, né, e estranhos, nativos estranhos, mas na verdade também são criaturas. Então o que acontece? A hora que eles chegam, eles usam esse pó amarelo para enfraquecer, deixar eles confusos, para poder capturar eles. Aí ele consegue ver a Kudababa e também consegue ver outras coisas. E tudo que ele está vendo ali soa como se fosse uma alucinação que ele está tendo. Então o leitor ele fica se aquilo é real ou não. Mas nesse momento que ele vê a Kudababa, aquilo ali de fato era real. Porque quando chega lá no capítulo 9, se entende que ela era um ser espiritual. O grande problema às vezes é você terminar a história, né? Como que um ser humano vai derrotar um ser desses? No livro do Lovecraft, geralmente eles só corriam. Né? Corriam, escapavam e pronto, depois ficavam malucos, né? Inclusive, os fãs do Lovecraft teorizam que um dos efeitos do Lovecraft, um dos efeitos dos monstros do Lovecraft, né? Dos grandes antigos, né? Era fazer com que as pessoas ficassem loucas. Porque todos os personagens que entravam em contato com eles acabavam ficando loucos, adquirindo loucura. Mas nunca foi dado exatamente, pelo menos não nas histórias que eu li, uma explicação do porquê isso acontecia. Então, os fãs eles teorizam que isso é uma habilidade dos monstros Lovecraftianos. No caso da Trilha do Diabo, que bebe do Lovecraft, né, existe uma explicação, né, por que existe a loucura, que vai ser lá no finalzinho do último episódio, do último capítulo, que a gente vê lá, que as coisas estão começando a ficar diferentes para o Dave e para o Steve. É bem curtinho, né? Eu ainda vou fazer mais uma continuaçãozinha, uma mais curta da Trilha do Diabo, né? Porque tem um capítulo que eu fiz que eu gostaria de ter inserido no livro, mas como eu estava participando de um concurso na época, eu não pude, o tempo estava bem limitado, então eu não pude colocar no capítulo. Então eu devo fazer um segundo para explicar mais como é que é essa loucura, por que ela está acontecendo de fato, e realmente apresentar o Elgot, a criatura benevolente, que acabou não entrando para a Trilha do Diabo por conta dessa questão do tempo aí. Bom, mas é isso, gente. Então aqui eu expliquei para vocês como que eu fiz para criar um monstro, então é uma ideia que você vai pegando, você vai trabalhando, pode juntar com as outras que existem. Eu fiz um vídeo falando um pouquinho das características do Tolkien, né? E em um desses vídeos eu falo resumidamente a história de Ungoliant, acho que é assim mesmo que fala, que é um titã lá do universo do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, do Hobbit, né?
se você não está acostumado com essas nomenclaturas. Bom, a Ungoliant, ele é um monstro gigantesco, que ela seria uma aranha, né? Um monstro parecido com uma aranha, e que ela bebe da fonte da serpente Apófis, lá do Antigo Egito, né? Que seria um monstro que iria destruir tudo, né? E o final dela, ela foi com base no mito grego do Erisiquistão. É uma coisa mais ou menos assim, é um nome meio esquisito o nome desse rei, que ele acaba por se comer, porque a Ungoliant, ela tinha uma fome que ela era desvairada, a fome que nunca passava. Então ela devora várias coisas na história, coisas importantes para os elfos, né? Nas terras lá dos, acho que não me engano, dos Valar, e ela acaba que ela se devora. O final dela foi ela se devorando. Então o Tolkien, ele criou esse monstro incrível e pegou mais 2 mitos para poder basear ele, né? Então você vai aumentando, você vai pegando algumas referências e você vai juntando a sua história. Então é isso, um pouquinho de como você pode fazer para criar um monstro, uma coisa mais prática, por assim dizer, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. E eu estou sempre trazendo mais conteúdo para vocês, né? Às vezes por uma questão de tempo e cansaço, alguns vídeos não ficam excelentes, né? Mas eu estou sempre postando aí alguma coisa que tem a ver com as minhas obras, ou algum tipo de coisa, algum tipo de informação interessante que eu posso trazer para vocês sobre autores incríveis também, como é o caso do Tolkien, como é o caso do Lovecraft, ou os outros que eu forem estudando ao longo do tempo, tá bom? No demais, nos vemos e até uma próxima.